estreia sua no comando do Vila, onde o Vila começou vencendo, mas para muitos, por erro de arbitragem, que não deixaram o Pagnussá entrar, originou o gol de empate. E qual a avaliação sua dessa partida? Boa noite. Boa noite a todos. Você já fez uma prévia leitura aí. A equipe, no primeiro tempo, produziu para sair com um placar até maior do que o 1-0. Claro que 2 dias de trabalho é muito precoce, mas aquilo que a gente conseguiu passar de informação, tentar fazer ajuste, a gente conseguiu, em determinado momento do jogo, executar. Conseguimos depois do 1-0 escapar em mais 2, 3 transições ali, que poderíamos ter uma finalização melhor, mas o que nos traz confiança é porque com pouco tempo de trabalho eles demonstraram em momentos do jogo que são capazes, né? Então acabamos sofrendo o gol dessa maneira. Infelizmente o Thiago estava fora do campo e a bola acaba entrando no local dele ali. Mas aí depois a gente conseguiu ainda retomar o controle da partida, criamos uma outra oportunidade, o segundo tempo ficou mais igual, depois tivemos uma expulsão, lógico que prejudica, mas mesmo com a expulsão a equipe demonstrou o desejo de conquistar a vitória, lógico, se precavendo um pouco mais, tá, para não ofertar a virada ao adversário, que é perigoso, mas olhando todo o contexto, todo o cenário, foi uma apresentação que a gente produziu, principalmente no primeiro tempo, para a gente sair com a vitória. Vitória essa que tira um pouco do peso, né? Mais um jogo agora que a gente não consegue vencer, isso também gera uma ansiedade, gera uma intranquilidade. Cabe a nós agora dar sustentação, confiança a esse grupo, para que a gente possa trabalhar, levar esse espírito que levou hoje dentro de campo, jogando contra uma equipe que está dentro do G4, uma equipe que compete muito, muito, que duela bastante, e nós produzimos, como eu falei, produzimos para vencer, jogo de poucas opções, mas nós tivemos possibilidade de sair com a vitória. Dói, mas agora é olhar para dentro, buscar soluções internas para que a gente possa conseguir o quanto antes essa vitória para tirar esse peso, que eu tenho certeza que a primeira vindo a gente conseguirá mais. Boa noite, Loser, Guga da Rádio Bandeirantes. Esse resultado de hoje, esse empate, ele meio que traz um mesmo roteiro de jogos anteriores, no qual o Vila Nova começa melhor, desenvolve um bom futebol, principalmente na primeira parte, e aí no segundo tempo, por algum motivo, desatenção ou às vezes questão física, acaba sofrendo empate. Nessa sua primeira partida, os 90 minutos ali à beira do gramado, o que você conseguiu detectar, né? Que pode, o quanto antes, você mudar para que o Vila não venha a sofrer esse tipo de revés, né? Estando vencendo e acabar sofrendo o empate e não saindo com a vitória. Olha, eu sempre olho o copo meio cheio. Hoje, como eu falei, reforço, a gente produziu para ganhar o jogo. O que esbarrou, principalmente no primeiro tempo, ali foi a nossa eficácia. O futebol é definido nessa contundência. Não vi momento de a gente ter fisicamente é, é, abaixo. Então a equipe lutou, buscou até o final o resultado de vitória, mesmo com um a menos. Quanto a esses episódios recorrentes que você mencionou, que o Vila sai na frente, produz para poder ampliar o marcador, e por alguma outra situação acaba cedendo o empate ao adversário. Isso é a imprevisibilidade do futebol, são as situações que ocorrem. Então, o que cabe a nós é melhorarmos em todos os aspectos para que a gente possa ter consistência. A gente vai falar muito disso, consistência e constância, que vai nos levar, de fato, à vitória. Então, como eu falei, a gente já produziu, a gente teve recortes positivos durante o jogo, com pouco tempo de informação, de trabalho, prova de que esses atletas têm capacidade de executar. Então é isso que a gente vai extrair deles para que a gente possa voltar a vencer. Não podemos trazer um peso ainda maior, que já a cobrança interna ela é feita diariamente, certo? Esses atletas têm trabalhado bastante para poder reverter esse quadro, é notório, é nítido olhar nos olhos dele, ver a insatisfação de todos. Então nós temos que fazer o quê? Continuar trabalhando muito, melhorar a nossa performance
ter consistência, ter constância durante todo o jogo, manter nosso nível de concentração elevado, para que assim a gente consiga essa tão desejada vitória. E a vitória, ela virá, porque a gente vai trabalhar, vai buscar essa constância, essa consistência, melhoria de performance, para que a gente possa estancar essas situações. Como você bem frisou, os gols que a gente vem sofrendo são gols totalmente evitáveis. Então, é ajustar essa sintonia para não ofertar ao adversário esses gols que tem nos custado caro. Então, é olhar para dentro, como eu falei, trabalhar bastante, vai ter um período maior agora, para a gente conhecer mais os atletas, e o que a gente vai bater, que a gente vai focar justamente na nossa evolução de performance e essa consistência, essa constância. Boa noite, Loser. Igor Santiago, Band News Goiânia. Loser, nessas suas duas respostas, você falou sobre os pontos positivos apresentados hoje e também sobre o pouco tempo de trabalho que você teve. Queria que você frisasse para a gente o que, na sua visão, está faltando para esse time do Vila ser o ideal, o time do Humberto Loser. Tempo para a gente trabalhar, é o que a gente deseja. Lógico que você está numa reta final de competição, todo jogo está valendo algo, equipes tentando sair do Z4, equipes tentando se afastar do Z4, equipes tentando entrar no G4, equipe tentando se manter, e todo jogo é uma decisão, como foi hoje. O que a gente tem trabalhado, o que eu fico feliz, é que pouco tempo de trabalho, a gente trabalhou a gente atacou em duas frentes, né? Primeiro, o nosso encaixe diário, nosso balanço defensivo, nosso encaixar no adversário, e hoje nós enfrentamos a melhor equipe. É uma equipe que tem muito jogo de corredores laterais e um preenchimento de área muito forte. Se você pegar os gols desse adversário, 70% deles sai assim, e com bolas paradas, né? Então, hoje a gente conseguiu neutralizar esses pontos fortes do adversário com 2 treinamentos. E o outro é que a gente, quando tivesse a bola, tentar manipular o adversário, mas não perder a objetividade. Olhar para frente primeiro. E muitas vezes, dentro do jogo hoje, a gente conseguiu visualizar o gol, visualizar o alvo adversário, olhar para frente e agredir o adversário de forma mais vertical. Então, esse equilíbrio que a gente vai buscar. Lógico que tem coisas a melhorar, coisas para a gente evoluir, como eu falei anteriormente, mas como eu falei, é muito precoce, pouco trabalho, a gente vai continuar desenvolvendo, não adianta que em uma semana você vai encaixar todos esses aspectos, a gente já detectou aquilo que a gente precisa melhorar, então você tem que ir por partes. Então, esses 2 momentos, a gente já teve uma boa melhora, continuar focando para evoluir ainda mais isso e começar a entrar em outras frentes também que a gente já identificou que a gente precisa melhorar. Boa noite, Loser. Eu queria tocar em 2 pontos com você. Primeiro, eu queria saber se, na sua visão, as substituições que você fez no segundo tempo surtiu o efeito que você esperava. Também queria que você falasse sobre aquela situação ali do gol do Criciúma, que ficou muito confusa, né? O Thiago Pagnussá entrou, depois mandaram ele voltar. Você acha que aquela situação acabou tirando um pouco da concentração da defesa no lance do escanteio? É um mix, né, um combo aí, né? Então, no local onde o Thiago estaria, acabou a bola entrando ali, né? Tentamos fazer as correções, teve de fato essa situação, ainda não vi, eu não gosto de entrar nesse método de arbitragem, mas no campo ali, lógico, com o calor do jogo, a gente externa, né, a nossa indignação, a nossa insatisfação. Naquele momento eu vi o gesto dele sinalizar a entrada dele, né? Depois eu fui perguntar, ele falou que não tinha autorizado, mas eu não entro nesse mérito, a gente foca sempre para dentro. Em questão das substituições, a gente pensou uma ideia, mas logo tem a expulsão, isso também nos prejudicou. Claro que esses atletas que entraram têm potencial, também vão ganhar minutos aí para poder estar nos ajudando. Como eu falei, a gente está conhecendo o grupo, a gente conhece esses atletas de jogar contra, alguns já trabalharam comigo, mas é no dia a dia que a gente de fato vai conhecer mais profundamente, vai entender as características individuais de cada um, para que a gente possa, assim, potencializar essas virtudes, essas características deles em prol do coletivo, e para que a gente possa ter consistência, ter constância, ter boa performance, que é isso que de fato irá nos aproximar da vitória. Hoje, escapou, a gente sai com um gosto amargo desse empate, mas a competição ela é difícil, e não volta mais, a gente não vai ganhar mais esse jogo, também não vai perder, então não adianta nesse momento a gente apontar dedo, para ninguém assumir o protagonismo, cada um dentro da sua função, para que a gente possa trabalhar bem, se preparar bem para mais esse embate que teremos lá contra o América Mineiro em Minas. Oi, Humberto.
Boa noite, Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Queria, se você puder, abordar 2 pontos. Um é falar sobre a sua estreia mesmo, o que você achou da sua estreia. E uma outra questão é que você está chegando hoje, mas algo que a gente já observa no Vila é o seguinte: o Vila cria, o Vila sai na frente, mas algo que tem sido comum é não segurar o resultado e não aproveitar as oportunidades. Tem como resolver isso nesse tempo que você está aqui? Essa vai ser o nosso desafio, esse vai ser o nosso desafio, né? Então, como eu falei, a gente vai continuar trabalhando bastante, no que eu acredito em Deus e trabalho, por isso que a gente tem trabalhado, e o que me traz confiança é justamente com dois contatos ali com os atletas, duas sessões de treinamentos, com pouca aquisição, eles já mostraram evolução. O que nós precisamos ter, Bessa, é justamente essa consistência, certo? E essa constância. Fazer melhor aquilo que a gente já sabe fazer por mais tempo. E isso vai fazer com que você seja mais contundente, mais eficaz quando você tem a oportunidade de gol, que hoje nós criamos para poder sair com um placar mais elástico no primeiro tempo. Provavelmente você já mataria o jogo, porque o adversário ia se expor ainda mais, ia nos ofertar essa possibilidade que nós tivemos no primeiro tempo. E, é claro, ter esse nível de atenção. Eu vou falar dos 2 momentos que eu vivenciei, essas 2 últimas partidas. Por coincidência, nós sofremos os 2 gols, quando a gente teve atletas fora. Lá foi o Elias e aqui hoje foi o Thiago. Então, isso também nós vamos conversar internamente, para que a gente não fique dentro do campo para não ofertar essa possibilidade de superioridade numérica do adversário. Mas a gente sabe que o futebol é um jogo de detalhe, e o detalhe nos puniu na noite de hoje, como nos puniu lá também em Novo Horizonte. Então, como eu falei, a gente está no caminho. É lógico que a gente está com fardo, a gente está com peso, porque são 8 rodadas, são 8 jogos sem vencer, mas com ansiedade, com insegurança, com intranquilidade, a gente não vai se aproximar dessa vitória. Então, nós temos que fazer o quê? Blindar esses atletas, dar segurança, dar confiança, cobrar, trabalhar bastante, porque é isso que vai nos levar a conseguir essa vitória. E eu tenho certeza, a partir do momento que essa vitória vir, a gente vai conseguir mais para terminar essa competição em grande momento. A estreia é uma casa que eu já estive antes, encontro ela muito, muito melhor, que dá condição de trabalho para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, não somente nossa comissão técnica, mas também aos atletas. Então, um lugar que me acolheu muito bem, eu fui muito bem recebido, me senti bem dentro do campo. Lógico que gostaríamos de ter um período maior de trabalho, mas é isso que nos reserva. Então a gente tem que buscar soluções, como sempre fizemos na nossa trajetória, e nós vamos encontrar. Então a gente tem uma grande família aqui dentro, acertar essa sintonia aí para que a gente possa voltar a vencer. Então, é claro que a gente queria estrear com vitória, como eu falei, produzimos para isso, é isso que nos traz confiança de seguir em frente, continuar trabalhando, para que assim a gente conquiste esse resultado. Boa noite, Loser. E não é garantia que eles, se estivesse em campo, também não sairia o gol, mas é um costume do jogador brasileiro também, de repente não precisa sair, passa aquele sprayzinho mágico ali, volta, como se nada tivesse acontecido, custou caro ao Vila? Olha, ali ele tomou uma pancada, estava até sangrando, né, pelo relato ali. Eu não conversei com o Thiago nem com o doutor ainda para saber de fato qual que foi a situação. E como eu falei, o futebol ele é ao mesmo tempo que ele é caótico, é desafiador, tem essas imprevisibilidades. É lógico que hoje nos custou caro. O Thiago é um guerreiro. Como eu falei, até no momento